quero continuar dentro do mesmo trilho e da mesma direção que nós ministramos pela manhã. Nós falamos sobre dons espirituais e nós tratamos a respeito de diversidade de dons. Nós ficamos ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, aonde no capítulo 12 ele nos dá aquela enormidade de dons, os 9 dons, os dons de falar, o dom de revelação, os dons de poder, o dom da fé, o dom de fazer milagres, o dom de curar, e também os dons de profecia, de línguas, e os dons de interpretação de línguas. E além disso, nós trabalhamos em cima daqueles chamados dons de revelação, discernimento dos espíritos, o dom de conhecimento, enfim. Foi uma manhã muito proveitosa em que nós descobrimos que, na verdade, nós recebemos dons de Deus para o serviço. O dom, ele não é para o seu sucesso pessoal, não é para alguém se levantar e dizer, olha que dom bonito que eu tenho. O dom, ele serve unicamente para o serviço e ele deve ser utilizado, não para autopromoção, mas para abençoar a vida dos outros. E hoje, você pode colocar, por favor, Maurício? E hoje eu quero tratar com vocês, não está nem aqui, agora entrou, a respeito da maneira como o Espírito Santo se derrama e como ele se distribui. Eu quero começar em Mateus capítulo 9, é um capítulo para mim que é muito impressionante, porque Jesus ali, ele vem pelo poder de Deus, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Isso vai deixar o povo espantado, mas há uma razão para tudo isso. E diz assim em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção do Espírito de Deus é uma capacitação sobrenatural. Jesus, ele nasce pelo poder do Espírito. Você lembra em Lucas capítulo 1, o anjo visita Maria na cidade de Nazaré e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, e você vai dar a luz ao menino. Jesus, ele é batizado pelo Espírito, quando ele vai ser batizado no Jordão, por João Batista. Ali o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e Deus diz, esse é o meu filho amado, que me dá prazer. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, ele volta do deserto cheio do poder do Espírito, ele pregou, ele ministrou no poder do Espírito, e no final da sua vida, ele diz, Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu Espírito. Então a vida de Jesus é uma vida carregada de uma unção, e essa unção, por onde ele passa, ele deixa um rastro do reino dos céus. É por isso que ele vai dizer, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz, ide, anunciai a chegada do reino dos céus, cure os enfermos, purifique os leprosos, expulsem demônios, falem novas línguas. Esse mesmo Espírito que sobre Jesus estava, ele hoje está sobre nós. Em Mateus, em João, capítulo 20, verso 21, Jesus, chamando seus discípulos, assoprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Ninguém que está na igreja está ausente da presença do Espírito Santo. Ninguém que diz que Jesus Cristo é o Senhor não consegue dizer isso não pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá uma capacitação para que a gente faça aquilo que a gente não pode fazer, para você vencer pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías que é o Espírito Santo que despedaça todo o jugo do pecado. Enfim, nós temos uma jornada aqui para a gente aprender que o Espírito está em nós, mas não apenas para nos satisfazer, não apenas para elevar o ego, para dizer, olha, eu tenho o Espírito Santo, mas existe uma obra. Em Atos capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus diz que nós seríamos cheios do poder do Espírito Santo para que fôssemos testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. É o Espírito que não nos abandone, é sobre isso que eu vou falar. Uma unção que não é perdida, uma unção que não vai embora, uma unção que não é retirada. E diz assim, em Mateus capítulo 9, de 1 a 38, eu fiz aqui pequenos cortes no texto, não ia ficar muito longo, mas daquilo que é mais significativo,
na vida das pessoas que se encontram com Jesus cheio do Espírito Santo. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Ele tinha vindo de Gádara, vocês conhecem o texto. Ele havia libertado o endemoniado gadareno, havia sofrido aquela tempestade. Então ele volta para a sua cidade, ele sai de Gádara e volta para Cafarnaum, porto a nordeste do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado na cama. E ali Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele vai dizer o seguinte: os teus pecados são perdoados. E os fariseus vão dizer, ele fala blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta a tua maca e anda. E aí continua, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. E continua ainda em Mateus capítulo 9. Falava ele ainda quando um dirigente da sinagoga ajoelhou-se diante dele e disse, esse mesmo texto está em Lucas 8 e Marcos capítulo 5 também, minha filha acaba de morrer, está morta, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se, foi com ele e nos também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Ou seja, uma mulher que pega o milagre dentro do milagre. Jesus vai fazer o milagre e ela interfere no milagre. E ela captura, ela traz para si o milagre. Se eu só tocar, eu sei que ele está indo para ressuscitar, mas se eu tocar eu vou ser curada. E aqui há um terceiro milagre. E continua, quando ele chega à casa do dirigente da sinagoga, depois que a multidão se afastou, porque tinha lá um povo chorando, ele diz, a menina não está morta, ela apenas dorme. O povo ri dele, ele tira todo mundo, entra com Pedro, Tiago e João, e ali, depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. É o quarto milagre. Saindo de Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim Senhor. E tocando nos olhos deles, disse, que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Você vai reparando aqui que tudo Jesus, ele toca, ele coloca a mão, ele impõe as mãos. Então existe um princípio da imposição de mãos. Muita gente foi enganada durante muito tempo. Isso é um princípio bíblico que está em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 fala sobre os rudimentos da fé. O rudimento da fé, o que são? São aquelas 6 doutrinas fundamentais: a doutrina do batismo, da ressurreição dos mortos, do arrependimento das obras mortas, da imposição de mãos. E ele impõe as mãos e ali os cegos são curados. E aí continua, e a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Logicamente, eles botaram a notícia no jornal, contaram para todo mundo. Eu estou vendo, você é cego a vida inteira. Aí Jesus te cura, você vai ficar calado? Você vai publicar no Instagram, você vai mandar no teu grupo do WhatsApp, você vai botar no Facebook, você vai fazer anúncio no jornal, é isso. E aí, enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. É o 6º milagre. Quando o demônio foi expulso, lógico, o mundo começou a falar, o demônio levou aquela lixeira, a enfermidade, a mudez. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Jesus, agora sim chegamos onde eu queria chegar. Ia por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E essa tem sido a oração dos pastores em Bom Retiro, desde que o ano começou. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira, junto com o time da intercessão, homens e mulheres
que nem eu e que nem você, que tem vida tarefada, mas que se reúnem pela manhã na terça-feira para clamar. E um dos pedidos dos pastores tem sido o quê? Que Deus envie mais trabalhadores, mais obreiros, porque é grande a seara. Se vocês soubessem a enormidade de pessoas que entram pela porta da igreja e que pedem atendimento o mês inteiro, a semana inteira, desesperados, todos querendo uma palavra de amor, todos querendo uma palavra de ânimo, todos querendo uma oração, todos pedindo: pastor, expulsa o demônio do meu filho, pastor, coloca a mão sobre a minha vida, eu tenho um caroço, eu tenho um câncer, eu estou vivendo um desespero financeiro. Gente, as pessoas estão desesperadas, estão aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E quando o rebanho começa a crescer, você é obrigado ao quê? Você é obrigado a convidar e a trazer mais pastores. Mas o que você precisa entender? É que nós precisamos de pastores e obreiros que amam a seara. A gente não faz o que faz porque a gente ama pessoas, a gente faz o que faz porque a gente ama Jesus. Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Você ama a mim? Ele nem pergunta se você ama os cordeiros. E no final das contas a gente começa a atender quem grita mais, quem reclama mais, quem pede socorro, quem fala: pastor, estou desesperado. Então os gabinetes estão cheios. Nós temos pastores sendo trazidos para perto. O pastor João tem atendido na quarta-feira, a Dulce tem atendido, se eu não me engano, é na segunda e na sexta-feira. Começou o Cá Entre Nós. Agora, dia 8, a gente recomeça o antigo CR, que agora chama-se Clínica da Alma. Hoje nós ordenamos aqui, consagramos a doutora Anne, que está com um time de obreiros, que são também da intercessão, para cuidar de um monte de gente ferida. Tem gente que fala assim: pastor, vem pregar na minha igreja, que minha igreja está sentada na cadeira, eu quero que você dê um saculejo. Eu falei: querido, às vezes a igreja não está nem sentada na cadeira, está deitada na maca. Quando Ezequiel vê o rebanho, ele fala sobre ovelhas que estão feridas, desgarradas, são afastadas. Ele fala: olha, você não cuidou da ferida, você não foi buscar a perdida, você não enfaixou aquela que estava machucada. Mas as pessoas não fazem isso, não é porque não querem, é porque tanta gente. Jesus andava pelas aldeias, ele no capítulo 9... as pessoas vão aparecendo, parece que brotando na frente dele, e tem um endemoniado que é mudo, e tem 2 cegos, e tem um paralítico que alguém traz, e ele, onde vai passando, ele vai deixando esse rastro, e a gente fica achando dentro da nossa igreja que isso tudo está nas mãos do pastor. Essa é uma unção só para o pastor, essa é um dom que só os pastores têm. Gente, não é nada disso. Existe algo que Deus deu para mim e também deu para você. Existe um dom que eu tenho e que você não tem, mas existe um dom que você tem e que eu não tenho. Todos nós fomos chamados, existe uma vocação em nós, para que a gente sirva dentro do corpo de Cristo. A igreja, ela tem uma variedade de dons, como a gente citou aqui, em 1 Coríntios capítulo 12. Há uma maneira correta de usar os dons? Claro que há. 1 Coríntios capítulo 14, ele diz que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Ele diz: olha, não adianta eu chegar aqui e pregar em língua estranha. Você que não interpreta a língua, você vai ficar infrutífero, você não vai entender nada. É inútil, vai ser inútil. Ah, o culto foi o reteté, Deus batizou, que Deus trouxe o Espírito Santo. Você levou o que para casa? Nada, não levou nada para casa. Não houve entendimento. A palavra de Deus não foi traduzida por quem interpreta. Então você saiu sem a palavra profética no coração. Então a gente tem que entender que dentro de nós há algo que Deus vai utilizar. É por isso que a palavra inútil e útil estão dentro desse texto. É algo que Deus vai utilizar para quê? Para abençoar outras vidas. Existe uma vocação natural. O pastor Marcos, por exemplo, é o pastor, é o pastor puro. É que o negócio dele é cuidar de pessoa mesmo. Agora tem um pastor que é influente com jovens, é o pastor Igor. Gente, ele dá uma voz, o rebanho vai, e ele bota o povo para orar. Ontem eles ficaram orando até as 4 da manhã, aí quando foi 7 da manhã, já estavam de pé no café da manhã. Existe uma vocação para o pastor Samuel. O pastor Samuel, qual é a vocação dele? É levar a gente para o altar do Senhor e fazer a gente adorar. Fazer a nossa voz se juntar com as vozes dos anjos, multiplicar, somar com a voz dos seres celestiais, com os anjos, para a gente adorar a Deus.
Existe um exercício em Romanos capítulo 8, fala de outros 7 dons, e aí ele fala sobre o dom de liderar, sobre o dom de exercer autoridade, sobre o dom de socorro, sobre o dom de contribuir, sobre o dom de pregar, de profetizar. Cada um de nós tem isso. O que acontece? Dentro da igreja, tem muita gente achando que não tem o dom. A fé é que vai ativar o dom, diz assim João 14, de 12 a 17, digo-lhes a verdade, diga, é a verdade, gente. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, em algumas versões, o Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará com vocês. O Espírito de Deus está dentro de vocês. Em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz que quando você creu na palavra da verdade, no Evangelho da salvação, você foi selado com o Espírito Santo. Não há uma segunda obra para acontecer na tua vida. Alguns irmãos, dentro da linha pentecostal, que eles seguem o entendimento que existe uma segunda bênção. Ninguém me convence disso, porque a Bíblia não diz disso. A Bíblia diz que quando você crê, você é selado do Espírito Santo. Eu não estou falando que todo mundo aqui vai sair falando em línguas. Não é isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Espírito, Ele vai distribuir os dons como Ele quer. Mas, finalzinho, 1 Coríntios capítulo 12, verso 29 a verso 31, diz que você deve buscar os melhores dons. Agora, ele não está falando que um dom é melhor e o outro dom é pior. Ele está dizendo o seguinte, que dentro daquilo que você trabalha, existe um dom que vai facilitar a tua vida. Então tem gente que vai buscar o dom de profecia, tem gente que vai buscar o dom de conhecimento. Agora tem gente que está na intercessão, ela tem que buscar o dom de línguas. Tem gente que vive na guerra espiritual, na batalha espiritual, que tem que ter discernimento de espírito. Você precisa ter. Você precisa ter dom da fé. Porque senão você nunca vai operar em fé. O espírito imundo, um homem desse tamanho, forte, vem para cima de você, você vai recuar. E a Bíblia diz que você não deve recuar. Você não deve ter medo. Pisarão serpentes, escorpiões, todo o poder do mal. Nenhum dano vos fará. Nenhum dano. E a gente tem que crer que o que a Bíblia diz é verdade. Por quê? Porque o inimigo, ele gosta de ameaçar, ele gosta de dizer que é aquilo que ele não é. Então esses dons, eles devem ser buscados por nós, mas eles são ativados sempre por fé. Se você crer, é isso que João 14 fala, você fará obras maiores do que essas. Então, qual é a condição da igreja hoje? Gente que retém ou que usa mal os seus dons. Ele retém, ele sabe que tem um dom, mas ele não usa. Existe uma parábola em Mateus capítulo 25, chamada a parábola dos talentos, onde um homem muito rico vai passear, vai sair de férias, vai para um lugar distante, ele deixa talentos na mão dos seus empregados, 5 talentos na mão de um talento na mão do outro, 3 talentos na mão do outro. Ele fala assim, investe aí, quando eu voltar eu quero ver o que tem. Um talento são 15 anos de trabalho, 15, é muito dinheiro. Aí tem aquele que investe, dobra, o outro investe e dobra. Aí tem aquele que pega o seu talento e enterra. Tem muita gente enterrando o talento, muita gente. É muita gente querendo ter o dom do outro. Ele não tem o dom, mas ele insiste, porque um dia disseram para ele que ele tinha aquele dom. Olha, Deus está chamando você, Deus me revelou que você tem um dom para trabalhar com libertação. Aí o sujeito gosta de pecado. Quem gosta de pecado não vai poder, se você anda na lixeira, você não vai poder lidar com o espírito imundo. Não, Deus me revelou que você tem um chamado para ser pastor. Se você não cuida dos teus filhos, da tua esposa, é isso que o apóstolo Paulo fala. Aquele que não cuida dos seus não pode cuidar das coisas de Deus, não pode. Se você não cuida do seu pai e da sua mãe, como é que você vai pastorear a gente que vai te morder? Por quê? Porque a ovelha morde também. Tem ovelha mansinha, mas tem ovelha que é braba. Tem, gente. Tem. Então a vocação da gente, ela vai se unir com o dom que Deus está dando. E tem muita gente que está, além de usar o dom errado, está enterrando o dom. Hoje, nós temos uma minoria trabalhando pela grande maioria. E é hora da gente sair da onde?
desse lugar de conformismo. Existe dentro do serviço, dentro do voluntariado, um presente de Deus. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Em Marcos 10, capítulo 10, verso 45, Jesus diz que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 5, diz o seguinte: haja em vós o mesmo pensamento que estava em Cristo Jesus, porque sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, e ele se fez servo, e sendo servo, morreu a morte, a mais cruel das mortes, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. O reino de Deus, o maior é o menor. Ele está dizendo que no reino de Deus o maior é o que serve. Aquele que quiser ser o maior, não é isso? Tiago não vem com João perguntando com a mamãe: deixa que um dos meus filhos se sente uma à direita e à esquerda. E Jesus falou o seguinte: olha, eles podem beber do cálice que eu vou beber? Aí Tiagão: eu posso. Pronto, foi o primeiro que foi para a fita. Quando Herodes lança a perseguição sobre a igreja, depois da ressurreição de Cristo, depois de Pentecostes, foi o primeiro que morreu. Passaram o cerol nele, arrancaram a cabeça dele. Agora, quanto a sentar à direita e à esquerda, isso não depende de mim, vai depender do meu Pai que está nos céus. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Existe uma alegria que você tem em servir. Uma alegria que é muito maior que você tem quando você, na sua vida secular, no seu emprego, você vence, você é promovido, você é elogiado. O serviço faz parte da unção que Deus deu para mim e para você. Isaías 61:1, que diz: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para coisas. Me ungiu para quê? Para libertar cativos, para pôr liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa capacitação sobrenatural, ela vem sobre a gente, mas a gente não pode o quê? Enterrar o dom que Deus deu para a gente. Então nós temos ministérios hoje na igreja que estão servindo, mas que estão sendo apertados. Então a gente precisa de gente em todas as áreas. Você está aqui tranquilo, por quê? Você imagina aqui esse culto cheio de criança falando, a linguagem não é própria para as crianças. Então o Ministério Infantil está trabalhando com o tema Haja Luz. É o quê? É Gênesis. Então eles já passaram pela criação, já passaram por Adão e Eva, a serpente já estava lá embaixo, já foi destruída. Então eles estão aprendendo a linguagem dele. É por isso que a gente consegue ter um culto aqui com paz, com sossego. Você sabe, onde tem criança tem alegria, mas não tem paz. Você não sabe disso? Chegou as crianças, a paz vai embora e chega a alegria. E fica aquela alegria na casa. As crianças vão embora, vai embora a alegria, mas volta a paz. Não é assim? E a gente tem paz aqui por quê? Porque as crianças estão lá embaixo. E aí você fala: nós precisamos de voluntário, porque senão os voluntários começam a ser esgotados. Fala: não quero mais. A gente precisa de voluntários no louvor. Vocês não reparam aqui, mas aí o pessoal do louvor que ministra hoje domingo de manhã, ministra domingo à noite, vai ministrar na Policlínica da Alma terça-feira, vai ministrar, não é Clínica da Alma não, na quarta-feira no Quarta-Fire, na sexta-feira no Cá Entre Nós, no Família da Fé, no Entre Elas. Aí entra a turma do Raia, que às vezes essa turma do Ministério de Jovens Raia é a mesma turma que está aqui ministrando. Então tem um monte de gente com um vozeirão aí, tem um monte de gente que toca instrumento de sopro, de corda, esses tímpanos, essas baterias, e aí fala assim: não vou fazer. Quando a gente fala sobre serviço, o serviço você não faz o que quer na hora que você quer. Ah não, eu sou voluntário aí. Teve um irmão que falou assim: não, eu viajo, é o dia que tiver, você me coloca aí. Pensa num homem precioso, pensa num homem que é profissional. Só que não é chegar a hora que quer e ir embora a hora que quer. Existe um compromisso. Quando alguém falta um serviço, a gente chama isso de quê? De crime que leva a gente para a corte marcial. O soldado, ele não pode abandonar a trincheira, gente. O soldado, ele não pode se entregar, ele não pode desertar. Então, quando a igreja cresce, a gente precisa de todo mundo fazendo um pouquinho, para que aquele pouquinho não faça muito. E é isso que os textos estão falando com a gente. A seara é grande e pouca gente. Agora, pastor, tem muita gente que fala assim: pastor, eu não sirvo para fazer obra.
mas você serve para ajudar a pensar. Nós fizemos uma reunião na última quinta-feira com o pessoal da administração. Gente, vocês iam ficar orgulhosos, um orgulho santo de saber como que a administração da igreja, ela é santa, como a maneira como nós tratamos os recursos que chegam aqui na igreja, a maneira transparente. Na próxima segunda-feira, dia 7, nós vamos apresentar as contas para a comissão. São mais de 70 pessoas para aprovar as contas. Gente, são pessoas que às vezes falam assim: eu não tenho tempo para estar aqui, mas eu tenho tempo para quê? Eu tenho tempo para dar aquilo que eu conheço de contabilidade, de economia, de finanças. Então tem muita gente hoje. Você é um professor extraordinário, você é um cozinheiro extraordinário, você é alguém que sabe sorrir, você é alguém que sabe cantar, você é alguém que sabe abraçar, você é alguém que ama, você é alguém que pode compartilhar a sua vida com gente que está precisando de um abraço. Gente, eu estou doido para voltar a abraçar vocês. Eu estou doido. E eu sou um sujeito melado mesmo. Fabíola que diz para mim: puxa, a gente dorme, se eu não estiver encostando nela, parece que ela não está lá, eu acordo você. E quando a gente tinha uma cama grande, eu falei: não quero essa cama grande. Era uma cama king size, eu esticava a mão, cadê? Aí, às vezes dormia eu, Fabíola, Natália e Arthur, tão grande, a gente se encontrava na cama. Eles vinham para a cama na madrugada, quando esfriava. E eu estou doido para abraçar de novo. Tem gente que gosta de abraçar, então você vai ficar na porta dando abraço, apertando a mão. Tem curitibano que não, né? Tem curitibano que está doido para acabar a pandemia, porque a pandemia, a distância, né, é 1,5 metro, ele quer ficar a 15. Tomara que volte, mas a maioria não é assim. Então você pode compartilhar, você pode ouvir, você pode orar pelas pessoas, você pode interceder pelas pessoas, você pode só chorar com as pessoas, você pode só se alegrar, só deixar um like. Tem tanta gente que deixa like, tem tanta gente que me anima, tem tanta gente que me empurra para frente. Isso também é um dom, o dom de animar. Romanos capítulo 8, verso 16 a 18. Então, tem pessoas que não são conscientes dos seus dons. Pastor, eu não faço a mínima ideia de qual é meu dom. Tem gente que não faz ideia. Por quê? Porque mistifica o dom. Que a impressão que tem hoje, que os únicos dons que tem na igreja é o dom de profecia e o dom de línguas. E aí, que se o sujeito não fala em profecia, se ele não prega, e se ele não ora em línguas, ele não tem nada para fazer. Isso é uma mentira. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O dom, gente, não é algo que você deixa aqui na igreja, quando vai para casa, ele fica trancado aqui, você só encontra ele na próxima semana, no próximo culto. O dom é algo que fica com você para sempre. O dom, ele não vai te abandonar, o dom não vai te deixar. Você vai ser usado com esse dom onde você estiver, aonde você for. Então, além de descobrir qual é o seu dom, e é por isso que nós vamos trabalhar essa série de mensagens durante o mês de março, você precisa aprender a usar o seu dom, porque o dom também tem uma maneira certa de você usar. Tem aqueles que estão crescendo nos seus dons. Eu vejo gente que está chegando na igreja e que está crescendo no seu dom. E tem aqueles que já estão usando dinamicamente o seu dom. O dom é um presente do céu, mas é um chamado, é um serviço. Não existe texto melhor do que esse texto de 1 Reis, capítulo 19. 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Ele achou Eliseu, filho de Cefate, que andava lavrando, com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Existe um sentido aqui em jogar a capa em cima. Voltou, então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Elias é o maior profeta da Bíblia, de todos. Pastor, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz isso.
Ele é o único profeta que deixa uma linhagem após deles. Eliseu, ele cria uma escola de profetas, mas nenhum se levanta. Elias, ele tem um filho, é um filho na fé, faz o dobro de milagres que ele fez. Dependendo da maneira como você conta, Elias fez 10 ou 11 milagres. E dependendo da maneira que você conta, Eliseu fez 20 ou 22 milagres. Então, Elias, ele recebe a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Ele fala que existe um destino para aqueles que vêm depois de nós, de ir além daquilo que a gente foi. Os meus filhos têm que ir além daquilo que eu fui. Os meus discípulos, os meus pastores, eles têm que ir além daquilo que eu fui. Aqueles que nós queremos levantar na segunda-feira passada, retrasada, nós tivemos uma reunião aqui com mais de 40 jovens, maduros e pessoas que querem ser levantados ao ministério pastoral. E nós fomos muito claros aqui o que a igreja precisa de um pastor. Não é só chegar e fazer, não, fiz uma faculdade teológica. Não, você tem que estar inserido dentro do contexto, porque a faculdade teológica vai te ensinar teologia, mas quem vai te ensinar a pastorear é a igreja. Então, o que acontecia antigamente? Igreja pequena, você mandava a pessoa para o seminário teológico, ele ficava divorciado, ficava separado da realidade da igreja, às vezes nem voltava para a igreja, e ali ele experimentava um monte de outras, ele tinha um monte de outras experiências, deixa eu colocar assim, e quando chegava na igreja ele estava descontextualizado. Então o que a gente precisa hoje? Gente que ama a IBBR. Querido, se você ama a Igreja Batista do Bom Retiro, vocês não fazem ideia do que a gente está sonhando para vocês. Eu não tenho nenhum chamado para ir para outro lugar nenhum. Meu chamado é aqui. Minha família vai ficar aqui. Meus netos vão crescer aqui. E o que a gente está construindo, não estou falando de pedaço de pau, de concreto. Eu estou falando de famílias saudáveis. Eu estou falando de famílias que se amam, que se perdoam, que recomeçam. Tem tanta vida que precisa recomeçar. É isso aqui que a gente está dedicando. A gente está sonhando com isso. Com o ministério infantil, que passa pelo ministério Jump, que vai para o Upgrade, que é os adolescentes, que hoje a gente não tem um pastor. E que vai para o Raia, que é o pastor de jovens casais e famílias, e terceira idade. Mas que é preenchido por todos os outros ministérios, chamado de Ministério Fim e Ministério Meio. É algo que a gente tem para você, para cuidar de você. Mas o que a gente precisa? Orar a Deus, para que Deus também chame você, porque a seara é grande demais. No dia 27 de março, agora, mês que vai entrar, nós vamos fazer aqui essa feira de ministérios. O que é uma feira, gente? É um lugar que você entra, você vai num shopping, por exemplo. Shopping é uma feira moderna. Eles vão te oferecer produtos ou serviços que vão satisfazer você em alguma coisa. A feira de ministérios vai oferecer para você a oportunidade de servir na igreja. Você não vai ser escravo, mas fazer algo que você vai ter uma colheita no céu. Eu tenho pregado aqui, gente. Veio aqui o irmão, colocou um copo de água fria aqui para mim. Deixa eu beber para ele ganhar o galardão dele no céu. Às vezes são coisas simples que você faz. Um copo de água fria que você dá para o discípulo, porque ele é discípulo, você recebe galardão. Quando eu falo que tem gente que precisa de abraço, gente, são pessoas solitárias. São pessoas que às vezes estão pensando na cabeça delas, elas têm pensamentos de morte, de suicídio, de desistência, de carência. Elas só precisam de quê? Que você ouça elas, que você abrace elas, que você reconheça. A gente começa o culto aqui, eu quero vir. Hoje eu vim daqui para lá, eu vim de lá para cá, eu quero cumprimentar todo mundo aqui, eu não consegui cumprimentar o povo. E eu peço para os pastores, me ajudem. Venham por um lado, outro por outro, para que pelo menos as pessoas vejam que a gente é de carne e osso, que a gente está aqui. Hoje pela manhã vem uma família de Birigui, vem outra família de Santa Catarina. Como é que é o nome do lugar? De Brusque. Pastor, eu quero só que o senhor ore por mim. Para vocês, eu já estou contigo aqui todo dia, todos os dias de manhã. Você chega aqui às 9 da manhã, a gente já está aqui. Mas para eles isso é importante. Só que não pode ter lobolatria. Eu já falei hoje de manhã. Tem gente que tem a lobolatria.
a marcolatria, a idolatria. Então só serve o pastor Igor, só serve a pastora Fabíola, só serve o pastor Marcos, quando na verdade o Espírito de Deus é o mesmo Espírito da minha vida, na vida deles, e pior do que isso, ou melhor do que isso, na sua vida também. Só que você não sabe usar o dom, e é por isso que a gente tem que trabalhar isso, para que sejam destrancados os ministérios. Eu estou sonhando com novos pastores, eu estou sonhando com uma nova liderança, eu estou sonhando com mais gente que chegue na seara. Por quê? Porque a seara é grande. Num capítulo só, no capítulo 9, num capítulo só, Jesus ele faz 6 milagres. Você não vê os discípulos fazendo nada, nada. Estão acompanhando os discípulos, foram com ele. Ele foi lá para ressuscitar a filha de Jairo. É Jairo que está ali, o chefe da sinagoga. Você sabe pelos outros textos de Lucas 8 e Marcos 5. Mas os discípulos não fazem nada, eles ficam só olhando. Mas chega uma hora que Jesus fala o seguinte, ó: vocês vão de 2 em 2, é o capítulo seguinte. Vão, preguem, anunciem a chegada do reino dos céus. Ele ensina, chega uma hora, gente, que a gente precisa levantar da cadeira. Existe uma hora que a gente tem que sair desse lugar de conforto. Existe uma hora que a gente tem que aprender a vencer. Coisa mais linda que tem é quando você começa a orar, interceder pelas pessoas, você começa a ver milagre. Fala, Deus, mas eu pedi isso, e foi isso que o Senhor deu, mas o que você quer? Não foi isso que você queria, então toma. A coisa mais legal que tem, eu sempre falo assim, quando eu estou começando a ministrar numa turma nova de intercessão, de guerra espiritual, que a gente tem um caso assim mais grave, de gente que está aprisionada nas jaulas de Satanás, aí manifesta espírito imundo. Aí eu faço uma vez, a segunda vez, vem cá você, ó, bota a mão agora você, manda sair. Aí a pessoa vai, em nome de Jesus, sai, ela fica feliz, fica exultando, que nem Lucas 10. Lucas 10, os discípulos voltaram felizes, dizendo, Senhor, em teu nome, não é que funciona mesmo? Até os demônios são submetidos. Eu te dei autoridade para isso. E essa autoridade, ela funciona para qualquer coisa. Ela funciona de qualquer maneira, em qualquer lugar, contanto que não seja para a tua exaltação, seja para a glória de Deus, contanto que seja para você servir aquele que está do seu lado. Quando a gente fala sobre dom, o dom ele vem sobre a vida desse homem Eliseu, ele recebe a porção dobrada. É um homem que atende o chamado de Deus. Elias joga a capa, essa palavra capa, ela repete muitas vezes na Bíblia. Você vai ver que Jacó dá a capa para o filho primogênito de Raquel, ou 11º filho dele. É um direito chamado direito de primogenitura, é o direito da porção dobrada. O filho primogênito recebia o dobro dos bens dos irmãos e recebia também a autoridade para governar espiritualmente a família, é isso. Foi isso que Esaú desprezou, ele desprezou o direito de primogenitura. Hebreus capítulo 4, ninguém seja profano como Esaú, que por um prato de comida desprezou o seu direito de primogenitura. E tem muita gente que despreza o direito de primogenitura. Tem muita gente que joga fora algo que Deus deu para você porque você é filho. A Bíblia diz, se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Existe o Espírito de Deus em você. Eu não estou falando que você vai viver sempre feliz. Eu não estou falando que você só vai ter vitória na vida. Eu estou falando que o Espírito de Deus vai estar em você. Para quê? Para você poder vencer. Quando a gente usa o texto de Filipenses, todo mundo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não, querido, você não pode ser presidente da república. Tem gente que não vai ser nunca. Talvez levante alguém aqui. Você não pode voar que nem um super-homem, botar uma capa. Não é isso que ele está falando. Quando está falando tudo posso naquele que me fortalece, isso vem dentro de um contexto. Eu sei passar fome, e eu sei viver em mesa de banquete, eu sei ter conforto, eu sei morar no meio de um buraco, de uma caverna, eu sei morar num apartamento de cobertura, mas eu também sei viver debaixo da ponte. Tudo posso, eu posso vencer pecado, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que o texto está dizendo. Então quando o Espírito Santo está em você, ele não está em você só para fazer você brilhar, como se fosse uma estrela. Tem gente que pensa que o dom é uma medalha. Aqui, ó, eu tenho esse dom, você não tem. Gente, isso é pecado. Porque o dom não é para você. O único dom que é egoísta é o dom de línguas. Aquele que ora em línguas se auto-edifica. Mas é por isso que Paulo, ele começa falando, em 1 Coríntios capítulo 14, ele começa falando, eu queria que todos vocês profetizassem. Porque o que ora em línguas só edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica toda a igreja. Agora, se você ora em línguas, a não ser que tenha alguém que interprete, aí você vai edificar todo mundo. Então o dom, gente, não é para mim, o dom é para você. Tudo isso que eu transmito para você,
tudo isso que eu oro por você, tudo isso que eu abençoo você, não é para mim, é para você. Foi o que Deus deu para mim como dispenseiro e que eu dou para você. Agora, tem aquilo que você pode dar para mim e para todo mundo, que você está recolhendo. E é isso que o texto está dizendo. O dom vem para a gente que trabalha. Deus não vai te dar um dom de língua se você não gosta de orar em língua nem em português. Para que você vai orar em mistério? Se você não gosta de orar, você não vai receber. Porque você vai recolher algo que Deus te deu que é precioso. Aquele que ora, fala em mistérios. Então, quando nós estamos falando sobre dons, o dom que Deus vai te dar, não é o dom que pode ser intimidado. O dom que Deus já te deu, ele não pode ficar enterrado. É um talento que você não pode ficar esperando a volta de Cristo e falar assim, não, eu tive medo de usar, e aí enterrei. Gente, você já viu o que Jesus faz? Leia Mateus capítulo 25, gente. Jesus fala de inferno. Jesus em Mateus 25, gente, é uma palavra dura que ele está dando ali. Ele está falando de gente irresponsável. Ele fala, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado por o demônio, por o diabo e seus anjos. Ah, gente, tem uma mensagem assim, tem uma doutrina mais indigesta que a doutrina do inferno. Alguém já viu aqui uma mensagem inteira sobre o inferno? Levanta a mão. Inteira. Gente, esvazia a igreja. Sem brincadeira. Esvazia a igreja. Eu vi um pastor de Londrina chamado Glênio Paranaguá. Muitos anos, há mais de 20 anos que eu não... Ele deve estar lá em Londrina ainda. Esse homem uma vez pregou uma mensagem na minha cidade, em Guaratinguetá, sobre o inferno. Gente, veio todo mundo à frente, chorando. No domingo seguinte não tinha ninguém na igreja mais. Não, essa palavra é muito dura. Lembra quando Jesus falou assim, ó, quem não puder comer da minha carne e beber do meu sangue, não é digno de mim, ó. A turma foi embora. Quando você endurece o sermão, o povo não quer não. O povo quer o sermão do algodão doce. O sermão com açúcar. Bota o mel aí, pastor. Profetiza aí, pastorzão, que vai ser só vitória. Gente, isso é criancice. Isso é uma infantilidade. E aí, quando você tem que enfrentar mesmo o gigante, aí você fica envergonhado, você fica com medo, fica amedrontado. Por quê? Porque você aprendeu que a vida era uma moleza, e não é moleza. Os discípulos foram perseguidos, foram crucificados, foram crucificados de cabeça para baixo, morreram flechados. Teve discípulo que foi jogado dentro de um tonel de óleo quente. Então não adianta eu prometer para vocês aquilo que a Bíblia não promete. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Existe um chamado para você. Tem muita gente falando assim, não, só vou para esse chamado se meu marido for, se minha esposa for. Não, vou esperar em gente. Enquanto você não se mover, o dom também não vai se mover. Eu gosto muito quando eu vejo o apóstolo Paulo querendo pregar para os judeus, e os judeus rejeitam, mandam ele embora. Os judeus mandam ele embora, apedrejam, dão surra de vara, ele é chicoteado, o navio dele naufraga. Segundo os Coríntios fala sobre as misérias de Paulo. Ele fala, então só de raiva vou pregar para os gentios. Ele falou, ele achava que tinha que pregar para os judeus. Aí em Gálatas 3 que ele fala, não, Deus revelou, antes de eu nascer, que eu seria um apóstolo aos gentios. Ele só vai amadurecer isso, 20 anos depois da conversão dele. Aí ele achou o dom dele, ele achou o lugar. Você fica pensando que o apóstolo Paulo se converteu. Gente, a igreja mandou ele embora. Dá uma olhada no texto. Em Atos capítulo 9, parece, agora ele vai explodir. Ele era o cara. Ele era formado em direito, a melhor faculdade que tinha, ele fazia. Ele era o judeu dos judeus, fariseu dos fariseus. Ele era o cara perfeitão. Gente, só quando ele vai para o deserto da Arábia, é que diz assim, então a igreja cresceu. Porque não tem a ver com aquilo que a gente faz na carne, mas aquilo que o dom de Deus deu, aquilo que Deus deu de dom para a gente. Existe um dom dentro de você. Existe o Espírito dentro de você. E esse Espírito, ele quer te mover em fé, ele quer fazer você ser usado. Gente, você não quer ser usado por Deus aqui, gente? Dá um amém, pelo amor de Deus. Então, há um chamado para você, que ele é completamente diferente do meu. Que é completamente diferente do Darcy, do Marcos, do João, do Getúlio, da Fabíola. Mas é o dom que a igreja precisa. Se você está aqui, é porque Deus colocou você aqui.
Se você está aqui é porque Deus escolheu você para estar aqui, para você frutificar. Quando a gente fala sobre dom para quê? 2 Reis, capítulo 2 de 8. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados, e passaram ambos em seco. O dom, ele funciona como um poder sobrenatural. O ser humano não consegue abrir rio. Moisés pega a vara, toca na água e o mar se abre. Elias pega a capa, taca na água e o Jordão se abre. Eliseu recebe o mesmo dom, pega a mesma capa de Elias, toca na água e o Jordão se abre de novo. O que a gente vê, gente? O dom é para quê? Para manifestar um poder que na carne a gente não tem. Davi, ele venceu o urso, o leão e gigante, por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. Há uma canção que a gente canta para as crianças: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Você não luta porque você é forte. Você não luta porque a tua carne é forte. Você não vence o mundo espiritual porque você é mais esperto. Você não consegue fazer aquilo senão o sobrenatural, se o sobrenatural não estiver em você. Sansão foi Sansão por quê? Porque o Espírito de Deus se apossava sobre ele. Os discípulos, eles oram e vem de repente um vento impetuoso. Sobre eles são vistos labaredas, chamas de fogo. Aqueles homens acovardados, aqueles homens amedrontados, saem dali com ousadia e vão pregar. E num dia 3.000 se convertem. Você acha que isso acontece por quê, gente? O que foi? Você acha que foi o quê? Ficou todo mundo inteligente? Todo mundo se tornou um grande pregador? Todo mundo... Gente, é o Espírito de Deus. Então é isso que a gente entender. Em primeiro lugar é que o Espírito de Deus está em nós. Em segundo lugar é que Deus, Ele quer usar a gente. Em terceiro lugar é que a gente tem que estar disponível para isso. Eu quero pedir assim, eu estou pedindo a Deus. Hoje eu falei com o paizinho, falei: pai, eu gostaria de toda a igreja servindo. Pastor, isso vai demandar tempo? Claro que vai. Aliás, o princípio do voluntariado, tem um livro de um pastor chamado Bill Hybels. Hoje ele já está afastado, já é um senhor, daquela igreja lá de Chicago, Willow Creek. Gente, impressionante. Ele escreveu uma revolução no voluntariado. E ele fala sobre os princípios do voluntariado: tempo, talento e trabalho. Tem gente que tem talento, mas não tem tempo. Ele não pode estar aqui. Tem gente que tem tempo, mas não tem talento. Já viu aquele sujeito? Irmão, dá para você cantar um louvor? Outro dia fui eu e Darcy fazer uma cerimônia fúnebre. Falei: Darcy, canta uma canção. Aí que o negócio ficou triste. Né, Darcy? Eu e você cantando, né? Não tem talento para isso, não funciona, gente. Não funciona. Para mim não funciona. E tem gente que tem tempo, tem talento, mas não quer trabalhar, quer ficar sentado no banco. Então eu queria assim convidar a igreja, convidar você para fazer parte de verdade como igreja, não apenas para sentar, para receber oração, para receber bênção, mas participar do cuidado do rebanho. Você quer isso, querido? Gente, esse chamado é para todos, todos nós podemos participar. Eu quero muito conviver mais perto de vocês. Eu quero muito assim ter experiências com vocês e junto com vocês do poder de Deus, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você que quer, Deus ele vai começar a falar, e já tem falado sobre isso esses dias. Eu quero chamar você, para não tapar teus ouvidos. Já foi revelado para você em profecia. Quem já recebeu palavra profética aqui, levanta a mão. Gente, já foi revelado para você em profecia. Deus já usou gente que você não conhecia para dizer assim: ó, você tem um chamado, você tem uma vocação. Não despreza isso. O Espírito de Deus vai começar a te incomodar, não só hoje, mas durante toda a semana, durante todo esse mês. Não deixa isso escapar de você. Não tape os seus ouvidos. É hora de sair desse lugar que a gente está, para a gente poder servir a Deus. Você sabe exatamente aonde você pode estar
e aonde você não pode estar. Você sabe exatamente daquilo que você produz fruto e aquilo que o fruto apodrece, cai. Você sabe onde que é. Agora, pastor, eu não sei qual dom. Pergunta aí para sua esposa, para o seu marido, para sua amiga, para o seu amigo. E não é possível que você não pode ficar ali na intercessão, na integração, recebendo as pessoas, dando um sorriso. Pastor, meu negócio não é sorrir. Não, então você pode ajudar, né, trazer as pessoas para dentro da introdução. Ó. Tem um lugar aqui, ali. Passa o feriado do carnaval, a igreja lota de novo. Aí as pessoas chegam, não encontram lugar aqui. Você pode ajudar a pastora Fabíola entre elas. Você pode juntar ombros ali, perfilar junto com a doutora Anne na intercessão. Você pode ajudar o Christian lá na Central IBBR. Você pode ajudar no multimídia, no som. Você pode ajudar no louvor. Você pode ajudar no ministério infantil. Você pode ajudar Hoje de manhã tinha 2 motoqueiros aqui, eu já criei já. O Ministério Motoqueiro e BBR. Sabe aquele pessoal que sai em motociata? Eu falei até que o Daci vai junto. Vai ele, o Bolsonaro e o velho da van. Vamos fazer, e a gente tem que ter gente em tudo que é lugar. Mas não é, Daci, a gente precisa. Eu estou falando, Deus, eu preciso de um colégio aqui, Deus. A gente precisa de um colégio cristão aqui. Eu estou orando para a gente ter, sabe o quê? O Colégio Batista Bom Retiro aqui. Isso vai abençoar toda a nossa comunidade. Vai abençoar os vizinhos, vai abençoar a gente. Agora, o que a gente precisa de professor? A gente precisa de professora. A gente precisa de diretor. E diretor não é só desvairar esse pastor, desvairar, Deus. Não é, gente. Você tem que cuidar de tudo. Amém, gente? Vocês estão comigo nisso? Estamos juntos? Eu vou contar com todos vocês. Eu tenho pedido a Deus para Deus levantar assim talentos. Eu tenho profetizado diante de Deus, concordado com pastores. Nós vamos ter pastores maravilhosos aqui nessa igreja. Gente que vai cuidar, que vai se importar com você, que vai ter tempo para você, que vai ter uma vocação para cuidar de você. Amém, gente? Se você quer ser usado por Deus, coloca a mão no seu coração. Se você tem um chamado, se você quer descobrir o teu chamado, o teu dom, se você quer ser batizado num dom do Senhor, se você quer ser mergulhado, bota a mão na sua cabeça, Deus, e bota a mão no seu coração. Deus e Pai querido, nós queremos ser o rastro do teu reino aqui na terra. Nós queremos ser e viver aqui um pedaço do céu no meio do teu povo, mas não queremos ser apenas uma igreja que se reúne aqui em 4 paredes, Senhor Deus. Queremos ser uma igreja que manifeste teus dons por onde quer que a gente vá. Pai, a seara é enorme, é grande. Tanta gente que entra chorando, tanta gente desesperada, tanta gente sofrendo, tanta gente precisando de resposta. Deus, levanta um grande exército aqui, Pai. Levanta os homens e mulheres ousados. Levanta um povo, Pai, cheio da inspiração do Teu Espírito. Vem, Senhor, batiza toda a Tua igreja, Senhor Deus. Vem com os Teus rios, vem com as Tuas fontes. Tira de nós o óleo velho, estragado, rançoso, e coloque em nós um vinho novo, um óleo novo, uma unção nova, Pai. Levanta jovens, levanta maduros, levanta todo tipo de homem, todo tipo de mulher, para todo tipo de serviço, para todo tipo de ministério, para todo tipo de obra na tua casa e fora dessa casa. Faz a nossa igreja multiplicar. Ó Pai, junta as obras das nossas mãos e nos abençoa em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Deus e Pai querido, homens e mulheres hoje entregam sua vida ao Senhor aqui. No mais íntimo, são pessoas que estão dizendo: Deus, me salva. Pai, faz com que essa fogueira, essa chama, Senhor Deus, que arde como um incêndio dentro do coração dos teus filhos e filhas, nos chama mais para perto, nos revela em sonhos, Pai, nos revela em visões. Aparece como só apareceu para Moisés em Horebe. Aparece, Pai, em visão como só apareceu para Pedro em Cesareia de Filipe. Dá para a tua igreja, Pai, os dons que o teu Espírito distribui como quer. A uns o dom de profetizar, a outros o dom de curar,
a outros o dom de fazer sinais, a outros o dom da fé, a outros os dons de revelação, de conhecimento, a outros, Pai, o dom de maravilhas, de línguas, de interpretação de línguas. Não deixa a tua igreja, Pai, viver uma experiência sem o teu poder. Coloca a unção na mão dos teus filhos, coloca a autoridade na boca dos teus filhos, coloca uma palavra profética, Pai, no coração dos teus filhos. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem e cada membro em Bom Retiro e da igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra. Vamos louvar ao Senhor, e o pastor Samuel no final vai dar a bênção e vai despedir.